Seja bem-vindo. Um privilégio mais uma vez estarmos juntos para falar assuntos do reino. E esse é o podcast Aos Fatos. E eu brinco que contra fatos não existem argumentos. Então, nós vamos conversar sobre a verdade do que a gente vive. E hoje, o convidado de hoje é o Andrew. Vocês já vão conhecê-lo. E eu perguntei para o Andrew qual que era o texto para ele, qual o texto bíblico para a gente começar a nossa conversa. Está em Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aproveita que você está aí, se inscreve no nosso canal, já deixa a curtida. Oba, E compartilha com todo mundo o que nós vamos conversar agora. Andrew, seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Um privilégio receber aqui. Que Andrew isso? é amigo lá no seminário. Nós estamos lá nessa empreitada de aprendizado. E vem contar para nós um pouco da sua história. Eu queria que você se apresentasse antes da gente entrar no... Beleza. Então, meu nome é Andrew, tenho 28 anos, sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho formação em educação física, né, bacharel e tal. Estou ali terminando a licenciatura, agora estou no seminário teológico e é isso. Estou meio para servir. Amém. Aprendendo sempre. Amém. Andrew, como é que começa a sua trajetória, sua vida com Cristo? Como que ela se dá? Como é que é a infância do Andrew? Como é que o Andrew encontra Jesus? Cara, Como é que é a família do Andrew? então, minha família, a minha avó, ela era cristã, né? Era cristã e tal, era da Igreja Universal. Aham. Só que, tipo assim, eu não cresci em igreja nenhuma, né? Então, tipo, curtia o rolê, ficar na rua, fazer esse negócio aí e tal. E, cara, a minha amizade em geral, ela não foi uma amizade boa, assim. Hoje eu consigo ver que não foi boa, né? No contexto de que não era bem aquilo que eu fazia. Então, a minha avó, ela, na marra, levava a gente na igreja, né? Deixava lá e tal. E mesmo não querendo ir, então levava eu e meus primos. E, cara, mas eu vi que aquilo era bom, sabe? Mesmo não acreditando em Deus, né, na época, né? Tal, mas com o tempo a gente vê que Deus prepara a nós com o propósito que Deus tem colocado pra gente, né? E eu ia naquela igreja lá na marra, velho. Não queria ir na igreja. Quantos anos você tinha? Cara, eu acho que eu tinha uns 7, 8 por aí. Mas, porra, essa idade você quer ficar na rua jogando bola, pô, jogando bet. E tinha atividade para criança na igreja ou não? Tinha o cultinho, né? O culto pra criança ali e tal. Tinha culto infantil. Tinha e tal. Aí ficava aí meu primo lá. E eu cresci com meus primos, né? E eu falo que os meus primos, eles são o caixa preta minha, eu sou o deles também, né? Quer saber das coisas ruins, é só conversar com assim. ele e eu com Sempre ele. assim. E lá tinha o cultinho, né? E ali falava de Jesus já tal, mas eu não queria saber de Jesus. Pra mim era só falácias e tal. Uhum. E beleza. Aí com o tempo eu fui indo. Aí de 15 para 16, meu padrasto acabou casando com minha mãe, né? E tinha uma aula de bateria lá. Aí eu vou contar só a parte do conversão, sim, tá? sim. Depois eu te puxo pra outra coisa. E né, de 15 para 16 tinha aula de bateria. Daí ele falou, ó, tá tendo aula de bateria na igreja lá, tal, se você quiser fazer, pode fazer. E é bênção pura. E nessa aula de bateria, o professor era o Tito. O Tito é um dos pastores do Impacto hoje, do Impacto Aventuras, que eu faço parte hoje. Sim. E ali, o Tito, como um senhor evangelista, né, foi me conquistando pouco a pouco. Então, tipo assim, eu tinha muito preconceito com a igreja, porque teve várias situações que acabam me afastando. Por conta de, tipo, que a gente vai vendo algumas coisas e, Sim. tipo, você pega dentro de casa uma coisa, na igreja é outra coisa. Então, tipo... Essa dualidade, né? Aí na minha família tinha muito isso, tipo... tá, na igreja tá ali, mas fica dentro da casa, pô, um mente, outro não sei o quê, e prega um negócio que aquilo não é o que o cara vive. Então, tipo assim, eu sempre tive esse preconceito com crente, né? Aí, beleza. Aí o Tito tava dando aula de bateria, eu fui, daí ele falou, aparece lá de novo lá e tal, eu fui de novo.
Daí ele perguntava, o que você tá fazendo na sua casa? Na época não tava fazendo nada, né? Ah, vou tomar um café aí. Aí foi daquele jeito, né? De evangelista, de pastor e tal. E até que um tempo ele convidou já pra ir pro Impacto. Então, tipo assim, eu já fui da igreja pro Impacto. Entendi. Impacto Aventuras. Então, essa igreja que você ia estudar bateria, qual igreja que era? é a Igreja Batista Nova Jerusalém, a que eu estou hoje. Ah, é a mesma igreja. Não, na verdade, tipo assim, eu comecei com ela, eu saí, fui pra PIB, depois eu fui pra outro lugar, né, pra outra cidade, e depois eu tava com a PIB e voltei pra lá de novo. Então, tipo assim, de 10 anos eu acho que eu fui fazendo Fez um tour. um tour. Mas foi poucas igrejas, né, que eu acabei. Então, você começou a estudar bateria na igreja. Foi. E com o Tito e já foi pro Impacto. Já fui pro Impacto. Só que, tipo assim, eu sempre gostei de música, mano. A vida toda, sempre gostei de rock e tal, secularmente. E a música sempre me atraiu, né? Então, pra mim, pô, aprender uma bateria de graça ainda. Quem não quer? Qual guri não gosta de bater em bateria, né? Com de 15 para 16 anos. E nisso, até que eu fui vendo umas pessoas diferentes. Tipo, eu fui nos acampamentos lá e andava com o pessoal. E eles, cara, é uma galera alegre, mas sem usar nada. Eu falava, opa, diferente. Porque eu vejo na minha família o pessoal bebendo, fumando cigarro e por aí vai, música, música, não sei o quê. E a galera é alegre, doido e sã. Tipo, dá aquele bug e fala, caraca, velho, que loucura é essa? Choca, né? De realidade. Demais da conta, porque a gente tá muito acostumado com essa questão no meu caso ali foi muita religiosidade. Então, naquela religiosidade ali, dentro ali, acabou me afastando um pouco. Aí você vai ver outras pessoas que seguem Jesus e andam com Jesus e totalmente não sendo crente chato. Porque eu creio que Jesus não era chato, velho. Eu também acredito que Jesus não era chato. Jesus não era chato. Então, que a galera quer ser chata? Então, e foi isso. A minha conversão. E nisso, depois eu falei, cara, eu preciso me batizar, velho. Me batizei em Piraputanga, no Rio e tal. E eu tinha muita mágoas, né, do passado e tal. E eu não chorava, velho. Cara, eu sei que depois daquela época que eu me batizei, eu chorei de um jeito que eu nunca mais... Acho que é a mesma unção do Fernando. Cara, que loucura. Foi muito bom mesmo. Que bom. E aí, então assim, você veio para a igreja para estudar bateria e teve um encontro com Jesus, já começou a trabalhar na obra. Já foi. Porque o que eu conheço o Andrew, pouco eu conheço dele, é trabalhando com Impacto com o Fernando, que a gente já teve aqui no podcast, já esteve conversando com a gente. E o Fernando tem, o Andrew tem essa coisa missionária já desde sempre. Então, perguntar como é que é o seu chamado, como é que você entendeu que o Senhor te queria nesse lugar? Então, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas, até você descobrir o seu chamado, ela vai quebrar a cabeça, com força, vai fazer e tal. E tinha uma coisa que no começo, quando eu tava no começo mesmo de tudo, eu queria fazer muita coisa. E não faz nada, né? A gente quer fazer um monte de coisa, mas não faz nada ao mesmo tempo. Aí, tipo, eu fui pro teatro, né? Fui pro teatro e tal. Fui mexer também com parte de música, Cara, foi várias coisas que eu fiz que no final eu achei que era... Aí depois eu vi que era na área esportiva. Então, tipo assim, eu falo pra galera, eu descobri meu chamado. Eu sei bastante coisa de música, só que eu parei até ali. Eu não vou estudar mais. Não é o meu chamado. Sim. Então, tipo assim, o que eu foco hoje é na parte de recreação ou de evangelismo criativo. Sim. Só que, tipo, tudo nisso que eu acabei fazendo, hoje eu uso na ferramenta. Claro. Isso é muito louco. O senhor tem propósito, né? Vai preparando. Porque, tipo assim, eu acho que a gente quer fazer muitas coisas também pra mostrar que a gente é bom. Sim. Que a gente é melhor que você, ou melhor que o outro cara da igreja ali, melhor que o diácono da igreja. Então a gente quer mostrar que a gente é melhor que aqueles caras. E a gente não quer apenas servir. Então a gente quer sempre estar no holofote. Um lugar de destaque, né? Mesmo orgulho que... Não, e eu queria estar nesse lugar de destaque. Então, com o tempo você vai amadurecendo, você fala, cara, hoje eu faço tanta coisa que ninguém sabe que eu faço e não quero nem que
Aham. Saiba, né, e tal. Sim. E foi nisso. Cara, e o meu chamado, ele é esportivo. E a família, Andrew, nesse processo? Então, a minha família, eu acho que é aquele novo convertido que ele quer levar todo mundo já pro rolê. Quando eu me converti e já fui pro Impacto, eu falei, cara, eu preciso que minha família também faça parte disso. É bom demais, eu quero todo mundo junto. Claro. E nisso eu falei, minha mãe, meu padrasto, falei, cara, tem uma galera... Eles eram convertidos? A minha mãe, ela é católica, Uhum. né? E meu padrasto, ele é da Batista, né? A minha irmã hoje tá numa igreja, o Lyon e tal. O meu irmão ainda não tá em lugar nenhum. Mas na época, tipo, eles não eram convertidos em si. Uhum. Mas eu acabei levando pro Impacto e tal. Nisso elas acabaram se convertendo depois. Tal. Minha mãe continua católica, só que ela gosta muito da igreja evangélica. Aham. Simpatiza. Então, tipo assim, só que sem ficar, acho que sem forçação de barra, né? Acho que cada um segue aquilo que... O tempo é individual. Então... E a gente não fica, você tem que fazer isso, tem que se converter aquilo pra minha religião e tal. Não fica nesse contexto. Então, eu vi aqui no Impacto tinha muitas famílias. Cara, caso você for um dia, Aham. você vê que é várias famílias reunidas. Você vê que na escola, cara, tem 5 famílias ali. Você vê que cada um tá com a sua família. E eu falei, e você vai no acampamento, é só família. Você vai nesse lugar, é só família. E, tipo, é muito louco. Depois eu fui saber da história, que o Fernando lá queria a família dele junto Sim. e tal, né? Eu falei, cara, eu preciso levar a família também. Aí nisso minha mãe foi, aí foi minha irmã, foi meus irmãos também. Acabei levando meus primos também e tal, outras pessoas. E eles foram. Hoje estão mais afastados, cada um tá com a sua agenda. Uhum. Mas ficaram um tempão. Eles fazem parte, mas quando vai, eles estão junto com a gente. Sim. Mas essa é a ideia. O Evangelho, nós somos essa carta escrita. O que te chamou a atenção negativamente no começo era exatamente porque a leitura que você fazia fora do templo era diferente da leitura do templo, né? Então, assim falar e assim proceder é uma ordenança para nós de conduta de vida. Então, é interessante isso. O eunuco diz assim, hoje entrou salvação na tua casa pela conversão do eunuco lá, do eunuco lá em Atos. E aí, você falou assim, eu encontrei um povo feliz, são. Você vem desse contexto onde tem bebida, tem droga, alguma coisa nesse sentido, não? Sim. Minha família, por ser descendente de Paraguai, né? Eles, todo domingo, né? Tinha aquela reunião, não sei como é que é hoje, mas tinha reunião muito de família, tinha churrasco, tinha várias coisas. E ali tinha várias... O pessoal bebia, acendia cigarro, até acendia cigarro para os tios, né? E tal. Uhum. E eu cresci nesse contexto de bebida e cigarro, por aí vai, outras drogas, mas essa aí já foi mais pra frente depois. Mas igual eu falo nas escolas, na evangelização, que, cara, o cigarro ele é a porta de entrada pra qualquer coisa. O cigarro, a bebida também, né, acaba sendo uma droga, né? Então, o cigarro, ele vai te trazer a vontade de ter outras coisas. Então, na minha família... E você chegou a experimentar mais coisas? Com certeza. Aquele adolescente que quer descobrir outras coisas, né? Outras formas de, porque eu tinha uma carência muito de paternidade, né? Uhum. Então, eu não fui criado com meu pai. Eu era tipo sabe aqueles negócios de pinball? Cada hora eu tava num contexto, nesse tipo, o meu tio, minha avó e tal, minha mãe. E também, tipo assim, apesar, minha mãe também teve um problema de paternidade. Então, uma carga de paternidade muito grande. Tipo, eu não tinha, a minha mãe também não tinha esse amor como mãe, aquela mãe protetora, porque ela saía de casa para trabalhar e eu não tive esse amor, né, com materno e paternidade. Então, eu falo que eu me converti com 21 anos, porque eu conheci Jesus com 16 para 17, vamos colocar assim. Aí nisso eu acabei no Impacto, aí com 19 para 20 anos eu saí de casa e fui para Anápolis, Goiás, fazer faculdade de Educação Física.
E lá eu pude perceber o que que é ser... O que que é ter um pai. Então teve uma família que me acolheu lá. Sim. E o cara, o nome dele é Carlos Inácio, né? Uhum. E a vou chamar de Well porque eu não gosto de chamar de nome dela, né? Mas a Well. E pra mim, aquela família, eu fiquei uns 2 anos lá, provavelmente, basicamente. Acabei voltando pra cá, na pandemia e tal. Mas pra mim, eu falo que foi os melhores 2 anos da minha vida. Foi os melhores 2 anos da minha vida. Porque uma coisa, tipo, é você se converter, aceitar Jesus e tal, mas o contexto social ainda fica em você, né? Sim. Toda aquela carga emocional e tal, aquelas frustrações. Então, lá eu aprendi o que é ter um pai. Louco, né? Eu aprendi o que é ter um pai. Uhum. E ele, tipo... E eu via nitidamente que ele tava sendo... São cristãos eles. São missionários, foram já pra Rondônia, já foram em vários Legal. lugares. E nisso, ele fazia aquele discipulado como um pai. Então, uma hora ele puxava a orelha, outra hora ele abraçava, outra hora ele fazia aquilo, depois ele falava mais pesado. Foi duro e eu vi a questão, e eles perceberam isso. Então, acho que Deus mandou eles para que hoje eu sinta essa questão da paternidade curada. Sim. Então, foi um dos melhores 2 anos da minha vida. Graças a esse resgate de Deus foi curando você, né? Pensa, com 22 anos, quer saber o que é... Porque, lógico, depois outras coisas acontecem mais coisas, porque tira... É igual questão de regras. Acho que, você, com seu pai, acho que falava, não mexe com isso aí que dá choque, né? Não mexe com isso aqui e tal. Eu não tive isso. Então, tipo, eu não obedecia a ninguém, eu metia o louco. A paternidade traz limites. A paternidade sadia traz limites. A paternidade de Deus impõe limites. E os limites que Deus impõe são vida para nós. Quando a gente lê na palavra qualquer coisa que nos oriente, não faça isso. Não é Deus dizendo porque ele é um carrasco. É porque se você passar dali, você tem um problema. Os 10 mandamentos foram criados exatamente para trazer o povo de Israel para um contexto de um Deus que é o centro. Então, porque eles ficaram 400 anos no Egito, com vários deuses, sem limite de nada. E aí, quando saem, o Senhor fala, não, peraí, agora deixa eu cuidar de vocês. Então, tá aqui. Por que que... E a Bíblia ela é linda nesse aspecto, porque ela traz o que de errado aconteceu. Então, lá em Levítico fala sobre relações sexuais com animais, com e diversas outras coisas que você fala, não é possível, que a gente ouve nos nossos dias, mas que já existe desde sempre. Mas por que tem um limite ali? Exatamente porque o povo veio sem. E a ausência desse Deus Pai, a ausência desse Pai, traz traumas. E louvado seja Deus porque te promoveu isso. Porque como você vai ser pai? É verdade. Você é pelo menos uma referência de pai positiva e você teve outros depois. Mas essa, que é muito marcante, te mostra como é ser pai. É bem isso, cara. Legal. Nesse mês de agosto a gente está falando bastante sobre paternidade. Então é um assunto muito recorrente, cara. É uma dificuldade que a gente percebe. E você lá no Impacto, vocês percebem o quanto a falta do pai é prejudicial? Cara, é demais. Porque, tipo, às vezes, quando eu dava aula na ONG ali, né, no Impacto, você via a questão da paternidade, assim, bem... Cara, é complicado. E, tipo assim, eu não posso também ficar julgando muito esse molecada. Claro. Porque, tipo assim, cara, alguém gastou tempo comigo. Por que eu não vou gastar tempo com a pessoa também? Sim. Uma criança. Então, eu acho que, tipo, às vezes a gente fica muito... Quer matar a pessoa, depois fala, não quero matar não, só quero que ela fica doente. não fica doente não, agora é aquela que ela fica só... Quebra um braço, perna. Cara, mas acho que
Depois que a gente encontra Jesus, a gente não Um quer. dos apóstolos falou assim: Senhor, manda que caia fogo do céu e consuma todo mundo. Porque a nossa justiça é essa. Só que, tipo assim, cara, eu coloco na cabeça que alguém pagou o preço por mim. Então, alguém teve o tempo comigo, teve paciência. Porque, cara, teve paciência comigo. Foi, cara, o cara tem que ser muito doido. Muito bom, né? No que faz. Então vou te perguntar assim: quem que era o André adolescente? André. Cara, quem que era o adolescente? Porque as pessoas falam assim: nossa, André, você era muito quieto tal. Cara, mas eu era quieto na frente das pessoas. Sim. Fora das pessoas, velho, era o Croix. Então, tipo assim, aquele. Vou falar isso não. Aquele famoso filho de pastor. Isso aí. Que ele é uma coisa da igreja, no acampamento, mas fora. Eu aceito o bullying, tá? Em nome de todos os filhos de pastor. Não, aí você vai falar filho de pastor e baterista ainda, né? Não, esse eu não fui. Baterista nem é músico, né, mano? Cara, parar de preconceito com filho de pastor aí, né? Eu, tipo assim, então, cara, mas só que fora do contexto familiar, fora daquilo. É que tem um negócio mineirinho de ser, né? Então, assim, eu faço aqui de um jeito e lá de outro. Não, de outro jeito. Porque eu falo que eu cresci assim. Então, pra mim era normal ver isso. Tipo, minha família era uma coisa assim, tipo, legal. Eles tinham. Eu tinha umas mentirinhas, tá ligado? Umas mentiras e tal. Sim. Que você vai crescendo com aquilo lá. Você acha que é porque ela é normal. Que é normal. Pô, os caras vão lá e mente, ou fala uma coisa pra você, ou depois fala com a outra pessoa diferente. E você vai crescendo com aquilo lá. Pra nós acaba sendo normal. É um padrão, na verdade. É. E, tipo, no meu caso, meus primos ali na rua e tal, a gente acabou fumando cigarro, depois fumei maconha, cheguei a experimentar cocaína, que eu estudei numa escola uma escola que na época era bem doida, que eu já não sei se posso falar o nome, mas ela é bem... Ela era no Oswaldo Cruz. Alguém vai pesquisar aí depois. No Oswaldo Cruz era trágico, alguma coisa assim. E a minha questão da educação também, ela foi muito escassa. Porque hoje eu tô fazendo seminário, tá sendo formado em alguma coisa, eu não tinha sonho nenhum, velho. Não tinha sonho de nada. E tipo, foi Deus que me deu esse sonho. Tipo, uma pessoa que não tinha sonho de nada, hoje ele não tinha expectativa? Perspectiva? Nenhuma. Porque não tem referência em casa. Então, tipo, eu acho que, tipo, da minha família, acho que provavelmente só eu que estou formado ali. Então, tipo assim, é uma coisa muito louca. Deus tirou do fundo do poço. Sim. E colocou num lugar que era pra estar, velho. Porque, tipo, tinha... Os meus primos mesmo sempre teve pai, né? Então, eu achava que eles seriam alguém na vida por conta disso, né? Mas, cara, lógico, louvo a Deus da vida deles. Claro. Acho que cada um vai com aquilo que Deus tem colocado pra eles. Mas acho que Deus, ele me pegou de um jeito assim, cara, colocou na mão aqui, ó, vai assim que eu vou, lá pra frente você vai saber. Então você tem que passar pelos obstáculos da vida aí, que não vai ser fácil, não. Sim. Então, tipo assim, muitos assuntos que acontecem quando eu falo com os adolescentes, ou as crianças, que é áreas que eu fico mais, as áreas que eu mais trabalho, eu falo os negócios lá, cara, e eu já sei aquela dor. Só que você tem que ir falando e Deus vai te usando através daquilo lá. Através da minha dor, hoje eu curo pessoas. Eu não, né? Deus, ele me usa. É instrumento para isso. O apóstolo Paulo fala que nós somos curados para curar. Onde você foi tratado, você é agente de cura, né? Então isso é fantástico, cara. Porque o Senhor, se a gente for para a Bíblia, é o dono da casa quem coloca a lâmpada no lugar mais alto. Então, não adianta nada eu colocar a lâmpada embaixo da mesa. Ou a lamparina, que é o que está no texto. Coloca no lugar mais alto, no lugar de destaque, para que ela possa iluminar um maior lugar. E aí você vai para um lugar onde você vê outras crianças que passam pelo que você passou. E eu ainda brinquei com o Fernando aqui no dia que ele veio. Fernando, você imagina eu falando com alguém que saiu da cadeia? Como? Eu não faço ideia do que é, eu não conheço, não sei da rotina, da estrutura, não sei o que o cara fez para chegar lá, qual foi a história de vida, e a misericórdia de Deus vai te resgata de lá.
e te coloca num lugar para ser referência para essas pessoas e para outras pessoas. Se você teve um lar estruturado, hoje você tem um lar estruturado, porque Deus vai usar o seu testemunho para dizer, é possível. E eu ainda falei com ele sobre o texto de Salmos. O Senhor faz que o solitário habite em família. E essa é uma promessa. Embora você não tenha sido solitário no aspecto de não ter família, mas solitário no sentido de não ter pai, da ausência dessa maternidade mais acolhedora, essa é uma promessa para sua vida como é para mim, para nossa vida, né, de um modo geral. Então, é fantástico isso, ser resgatado. E aí, vamos lá, continua. E aí você foi para Anápolis para fazer faculdade de Educação Física. Aham. Foi através do impacto. Acho que tudo que eu vou falar é através do impacto. Minha vida foi desse jeito. Tipo, lá, na época tinha o Carlos, né, que é o cara que me adotou lá. Eles tinham uma parceria, né, do impacto daqui e de lá. Então, o que o impacto fazia aqui nas escolas, lá eles acabaram fazendo também. Que legal. Então, ficou um tempinho, tal, durante um tempo, nas escolas, acampamentos e por aí vai, né? Evangelismo de rua, pegar sopa. E depois de um tempo, eu acho que cada um foi pro seu canto, né? Cada um foi seguir o seu rumo e continuei lá. E depois eu voltei, né? Por conta da minha avó acabou falecendo, acabei voltando e tal. E nisso eu acabei... Antes disso eu fiz Você não conhece o CBE? Não. Que é a Coalização Brasileira de Esportes. Foi lá que eu descobri meu chamado na questão esportiva. Legal. A CBE, ela trabalha com Kids Games, trabalha com festival comunitário. O festival comunitário, ele é tipo, a gente treina a igreja, né? E treina todas as pessoas da igreja. E a comunidade em si, ela que vai fazer vai realizar o trabalho. Isso. Então, tipo assim, nesse festival comunitário, é tipo a caravana missionária que tá tendo agora. Né? Na convenção, tá na Cibames. Sim. Aí coloca lá, sei lá, você faz pipa, você faz... Cada um com o seu. Com função. Então você aluga, você fala na prefeitura lá e coisa, uma quadra ou ginásio, sei lá, alguma coisa lá. Ó, se eu fosse aí, o Andrew, a minha turma ia ser vazia, porque eu gosto de matemática e eu gosto de servir tereré. Eu acho que não ia ter ninguém na minha turma. E ninguém gosta de servir tereré. E ninguém gosta de matemática. Pô, tereré, ninguém gosta de servir mesmo, né, cara? Falta tereré. Então, neste festival, a gente acaba ensinando a igreja, a gente vai capacitando. Capacitando, aí ela em si faz a evangelização e nós só fica como suporte. Então, tipo, a gente pega uma semana, treina a comunidade mesmo que faz. Porque a gente vai embora, né? Então, quem tem que cuidar é que tá ali, né? A igreja. E esse é um aspecto interessante que tem tanto no Jesus Transforma, como tem também quando a Jocum vem fazer na igreja, que ela vem fazer o treinamento dela lá, é a formação de pessoas no corpo da igreja. O impacto disso é muito grande porque assim, eu vou falar por causa da igreja do meu pai. Quando aconteceu a Jesus Transforma lá em Miranda, quando o pai era pastor lá, a igreja ficou conhecida como os da camiseta amarela, sabe? Que massa. Que massa. A igreja ficou conhecida. E aí, o pai trouxe para a igreja isso, a igreja abraçou, os irmãos compraram as camisetas e aí passaram a utilizar de forma que era sim um marco, sabe? De onde vocês são? A gente é ali da Batista, a gente é dali e tal. E isso formando a igreja com esse entendimento missional. Porque, na verdade, o chamado, ele é para todo mundo. Todos. Quando Jesus fala lá, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não tem ali. Se você for eloquente, se você for legal... Se você tiver dinheiro... Se você for seminarista. Se você for pastor, se você for apóstolo, se for filho de pastor. Não tem condicionante nenhuma. Todos nós somos. É que, na verdade, a gente externa, né? Então, eu sou um membro de igreja, quem é o pastor é o fulano, quem é o missionário é o fulano que está lá na África.
E os confins da terra pode começar do lado da minha casa. Do lado. Não precisa ser longe, é do lado. Do lado. Então você fez esse... Como que é o nome? É CBE, CBE. que é Coalização Brasileira de Esportes. Legal. É focada no... Ele é internacional? Ele é. Legal. Mas ele é tipo eu não lembro muita história, mas é um missionário que assistiu um curso lá nos Estados Unidos e não falava inglês nada. Pegou todo o material e veio e trouxe pro Brasil. Ele mesmo traduziu, fez todo o trâmite. Que legal. E, tipo, depois ele foi fazendo isso aí, com os acampamentos e tal. E tem vários níveis, né? Então Sim. ele traduziu, ele se correu atrás do negócio. Aí você participou desse treinamento, Foi. entendeu o seu chamado Foi ali. e já estava na faculdade. Não, foi depois. Não, é que esse aí foi bem depois, né? Foi depois que eu saí do quartel, do exército e tal. Entendi. E aí você fez... Você é professor de educação física. Sim. Hoje você atua como ou só no impacto? Ah, não, a gente faz tanta coisa que eu... O que eu menos sou é professor de educação física. O que menos faz é... de vez em quando eu dou aula de natação. De vez em quando aparece ainda. Mas é isso, cara. É massa essas coisas que vai acontecendo. Porque Deus, ele pega uma pessoa improvável e vai transformando não só a minha vida, como a vida de outras pessoas, né? Então, sim. Cara, essa questão da comunidade. Eu creio que, tipo assim, às vezes a gente tá muito... As igrejas, né? Comunidades, né? Estão muito preocupado em cargos, muito preocupado em falar de outras coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E enquanto pessoas estão entregando a vida, literalmente, né? O seu tempo para que fale Jesus para outras pessoas, né? Porque, tipo assim, no meu caso, eu entendo que desde quando eu me converti mesmo, eu entendo que meu tempo já não é mais meu. Minha vida já não pertence a mim mais. Então, por isso que eu fui de cabeça mesmo nisso. Eu entendi que em Cristo Ele me tirou do fundo do poço e hoje eu tô aí. Amém. Eu pra essa galera. Da minha idade ainda, né? Sim. E tem esse aspecto de entrega que eu acredito seja uma das mais dificuldades da nossa geração é a preocupação com o que é terreno. Perfeito. Perfeito. Como é que eu vou me sustentar? O que eu vou fazer? Eu não posso abrir mão de tudo da minha vida. Jesus fala: se você não perder sua vida por amor de mim, se você ganhar a vida, você vai perder a vida. Então, e é muito interessante você falar sobre isso, sobre essa escolha desde o início, sobre ter entendido isso desde o início, porque é um diferencial mesmo, Andrew. Eu conversei com um pastor que é missionário, pastor Henrique Davanço. Ele falou: Thiago, eu não tive um chamado, cara. Quando eu aceitei Jesus, e eu queria que todo mundo conhecesse Jesus. Literalmente. Simples isso. assim. É desse jeito. E aí eu fui estudar. Eu fui estudar para ser pastor. E eu já saí da minha conversão pregando o evangelho onde eu ia. Ele comprou um livro de missões e nesse livro tinha os povos não alcançados. Olha que louco. E aí ele pegou e foi ler sobre os povos não alcançados. Quando ele chegou na Albânia, a Albânia não tinha nenhuma página inteira. E aquilo deixou ele muito irritado. E ele foi para casa e foi orar e ficou muito bravo e foi irritado e foi orar e falar para Deus que Deus precisava mandar alguém para lá. E vai, era ele. Vai, é você. Era ele e a esposa, entendeu? E eles ficaram 16 anos lá, salvo engano. Plantaram igreja, aprenderam a língua, os dialetos. Mas partiu desse lugar de conversão. E conversão é essa mudança de atitude. Então, acredito que com você seja muito semelhante. Eu era assim, esse era o Andrew. Mas quem te conheceu com 16 anos... Não é mais. Esquece, não existe mais aquele cara. Amém. Chega a ser estranho. Tipo, tem gente que me vê e fala assim, cara, parece que não existiu aquele cara, né? E meus primos mesmo e tal. Porque, tipo... sem perspectiva nenhuma de vida, sem nada, velho. Hoje, Deus ele deu essa missão, né? De levar
o nome dele para os outros lugares. Então já participei de vários lugares, várias cidades, estados. Você teve agora em julho foi em Araçatuba. Araçatuba. Lá fui convidado pela Lígia e o André, né? Aham. São os pessoal de lá. Aí tem a Gabi também, que é uma amiga, que também faz parte da CBE, Atletas em Ação, por aí vai. E lá é 2 semanas. Uma semana é com, no caso foi adolescentes, Aham. e na outra semana foi kids, né? Foi uma parte mais criança. Pra criança. Aham. E tipo, lá chama acampamento Harmonia. Uhum. E lá é muito interessante você saber, muito interessante ali. Porque, tipo assim, no meu caso eu era conselheiro Aham. da molecada ali e tal. E é uma dinâmica muito massa, porque você já acorda, você tem que decorar um versículo. Legal. Porque o versículo ele vale ponto pra equipe. Aham. Então, tipo assim, ele te força, mesmo a molecada não querendo, Sim. cara, mas aquela, às vezes no momento mais ruim da vida dela, ela vai lembrar daquele versículo. Tipo, é uma coisa muito bacana, que eu achei muito legal, e o que vale mais ponto. Então, de Decorar. de qualquer forma, ele é obrigado a decorar. E nisso teve várias conversões, várias pessoas que Legal. reconciliou com Cristo. Mas tem uma coisa que o amigo meu fala, que acho que no momento que você aceita Jesus, eu não acredito. Bom, algumas pessoas podem acreditar, mas esse negócio de reconciliar com Cristo, acho que quando você tem Cristo, você não desvia mais. Sim. Então, acho que talvez a pessoa nem aceitou Cristo ainda. Tem uma diferença do entendimento que é intelectual quanto o entendimento que é de transformação mesmo. Que é geral, né? Que é completo, na verdade. Eu também acredito. Mas a gente entra num ponto teológico mais complicado de discussão, que é sobre o livre-arbítrio e a amplitude disso e tal. Aí já é o Marco Batista, já é o Pastor Paulo, esses caras que vai responder. Mas tem um aspecto que eu não acredito que a pessoa perca a salvação. Uma vez salvo, você não perde. Mas porque o salvo também tem uma conduta de salvo. Logo, se o cara teve uma conduta que não condiz com a salvação, ele nunca foi salvo, né? Então, não é que ele desviou, é que ele nunca foi. Que é isso que você está falando. Isso. E eu acredito nisso também. Então, fala um pouco para nós como é que é o trabalho na Impacto. Você falou sobre sopa. Vocês entregam sopa também ou não mais? Não mais. Esse foi mais em Anápolis que aconteceu. Em Anápolis. Né? Então, fala para nós como é que é o trabalho na Impacto. Como é que vocês usam o esporte para falar sobre o Evangelho? Como é que é isso? Então, o Impacto ele é o seguinte. Ele não tem... Às vezes a pessoa fala assim, o que eu posso fazer? Cara, se você servir água, já tá bom pra nós. A pessoa vai lá pra servir água. Tereré. Tereré, ó. Ficou a dica. Tereré e tal. Pega no ar. Usar o seu talento ali. Igual, teve muitas escolas que foi cancelada porque não tem gente pra falar de Jesus ali. Porque a gente tem que estar cuidando das coisas e tal. E não tinha gente na parte de palco. Simples assim, não tinha pessoas. E eu vejo as pessoas falando assim, O que é a parte de palco? É contar história? O que é? A parte de palco é a parte mais importante que a gente tem ali. Que é a parte que a gente vai falar de Jesus. Tipo, igual, tem o pastor Aldesir que fala do pato. Um pato que teve todo um problema familiar, que apanhava de todo mundo. E no final ele aceita Jesus, né? O pai dele, né? Uhum. Então fala todo um contexto de drogas, briga, violência e por aí vai. E às vezes tem dança, tem o pessoal da Jocum que vai lá fazer um teatro, né? Tem várias pessoas, vai dançar, vai cantar, tocar um violãozinho lá. Uhum. Entendi de novo. Tocar um violãozinho, aí uns pastores para contar alguma coisa, alguns sonhos. Igual, antes tinha um cara que ele era da Força Aérea, ele conta como é que ele passou na prova. Uhum. Então, um sonho que ele tinha e tal, e almejou aquele sonho e Deus abençoou ele com o sonho. Porque você não vê as pessoas com sonho mais. Hoje as pessoas sonham ser youtuber, ser Olha, coisas. Então nessa parte de palco, pra nós é a parte mais importante, porque é a parte que vai falar de Jesus. Não que os brinquedos também não falem, mas o mais importante é ali. E mas então, é a hora que eles param então pra assistir. Isso. Porque primeiramente a gente vai pro palco, depois vem as brincadeiras. Ah, entendi. Então, tipo assim, os brinquedos, o entretenimento, ele é só pra... Não que eu falo pra atrair, mas, cara,
entretenimento que chama, que a gente consegue entrar nas escolas. E hoje, tipo assim, a gente não consegue ter, é igual, teve uma postagem esses dias lá no IPAC, acho que, eu não lembro qual foi o texto, mas falou que tem poucos trabalhadores, né, tal, e foi, naquela prova, naquela escola, foi Deus mesmo, porque a gente não sei como que a gente conseguiu cuidar de 600 pessoas. Eram 600 pessoas, parece que tinham 6, né? Por aí. Desse jeito. A equipe tinha 6 pessoas, tinha 600 crianças. Por aí. Cara, mas e funcionou, porque Deus é Deus, né? Então Sim, o ministério não é a obra nosso, é é né? dele, né? Então é isso. E a parte de palco, ela é essa parte que é a mais importante para nós. O Fernando falou um negócio que é interessante, que é fornecer para as crianças algo que ele não teve. É, verdade. E às vezes as crianças vão para a escola e não tem mesmo. E não tem criança, não tem rapel, não tem, cara. Não. Uma parede escalada, não tem. E não é barato, né? Além de não ser barato. Nada ali é barato. Você vê que a gente fica das 6 até as 7 horas da noite. Cara, eu vou dar um embase aqui. Se fosse pra cobrar, no geral, cara, ia dar de 5 a 8 mil, tudo. Cada evento. Jesus amado. Pensa, né? E a gente, você vê que a gente faz o nosso tempo e às vezes a pessoa não dá até valor, mas, cara, se uma pessoa se converte ali, tá bom. Sim. Tá top. E às vezes, tipo, ano passado mesmo, teve muitas escolas que a gente cancelou por conta disso, porque não tinha pessoas dispostas a usar o seu talento ali. André, você tá no impacto desde 15, 16 anos. Desde 16, velho, tava. Então desde os 16 são 12 anos. Então você teve antes da pandemia e depois. Vocês conseguem perceber mudança nas crianças de antes da pandemia para agora? Relacional? Com certeza. Porque eu tenho uma percepção, e eu não lido com criança, nada. Nem com escola, nada. Zero. Só o Daniel. Daniel lida com criança. Daniel pode falar disso também depois. Mas eu percebo no jovem, na verdade, que é onde os nossos olhos estão mais, né? No meu caso, eu percebo mais no jovem. Que a pandemia revelou algo que é de tristeza. Hoje a gente tem jovens deprimidos com muito mais novo, muito antes do que era. Antes você ia ter alguém com depressão, com 30, com 35, ou mais velho, talvez. Hoje você encontra criança, 13, 15, 10, passando por sentimentos de encolher, de se esconder, de ficar aqui atrás do celular. Repolho, né? A gente fala que é o repolho. Né? Repolho, exatamente. E vocês percebem isso? Sim. Nossa, muitas... Ixi, o que mais tem? Na última, que eu tava em Araçatuba mesmo, cara, foi bem... Você via muito isso. Muito mesmo. Porque como a gente fica muito tempo com a molecada, você via uma tristeza enorme. Você via... E na conversa que a gente tinha individualmente, com cada criança, tinha um menino lá que ele tinha um pai ausente. Cara, às vezes ele falou que nas férias, quando saía em família, o pai trabalhava nas férias. Mesmo estando em férias. Ele não dava atenção ao filho. Era pai ausente morando em casa. Morando em casa. E o guri, quando ele foi falar isso pra mim, cara, a gente até falando sobre mais profundo, né? Ele foi se abrindo bastante. Daí eu falei, cara, então ora, né? Seu pai, tá, ora nesse que você sente e tal. Até que depois o pai dele foi buscar ele e o pai dele começou a chorar. Chorou e falou, cara, não sei o que, perdão por isso. Amém. E foi, tipo, através da oração e Deus falou com ele lá e tal, sobre essa questão. Ele sentindo falta do filho. Olha que louco, né? Sim. Massa, né, velho? Fora das outras... Não, e é molecada de, 7 a 8, 10 anos. É muito novo. E você vê a tristeza enorme mesmo. Você vê cada molecada que... A gente fica sabendo de histórias, na verdade.
E que é de cortar o coração, né? Uma mãe que rejeita um filho. Nossa, Ou... teve uns que foi pesado de rejeição, hein? Tinha um menino que ele tem 6 ou 7 anos, que o pai dele usa droga, a mãe dele também. Ele morava pinball, né? Cada Uhum. hora tava com alguém. E o grito do. E a mãe dele usava droga durante a gestação, então todo aquele. Então ele também tem um. É, cara, a guria muito hiperativo, era muito ou quieto demais, era Uhum. chato pra caramba também. Mas, cara, depois você vai analisando cada um, você vê o porquê, né? O porquê daquilo. Mas, cara, É. era E a cada Bíblia um fala sobre isso. Quando fala sobre os filhos de Eli, Eli foi esse pai que morava com eles, mas ausente. ausente. Porque durante 40 anos ele foi sacerdote e juiz. Ou seja, ele trabalhou incessantemente pelo povo de Israel inteiro e deixou de cuidar dos dois filhos. Que eles eram sacerdotes, mas não eram sacerdotes do Senhor, eram sacerdotes de Belial. Começa lá em 1 Reis, já falando disso, 1 Samuel. Começa já falando que eles não eram sacerdotes que serviam ao Senhor. Então eles estavam no ministério por profissão, porque era né, Uhum. de genealogia, mas não tiveram do pai a figura que botou limite, que cuidou, que protegeu, que foi presente. Então, tudo isso serve para nós de alerta, de ensinamento mesmo. Porque que pai você vai ser para o seu filho? Que pai eu vou ser para o meu filho? Porque agora, enquanto nós não temos, a gente tem a possibilidade de ver de maneira geral, assim, de pontuar isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, foi bom, foi ruim, para a gente poder traçar no nosso perfil aquilo que a gente não deve fazer. Então, é para aprender mesmo. Ô Andrew, eu quero que você fale pro jovem, pra gurizada mesmo, que é o que vocês têm maior contato. Pode deixar o recado para eles, o que você tiver, o que Deus colocar no seu coração, porque nosso objetivo aqui é alcançar pessoas. Legal. Em todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Cara, tipo assim, o que eu posso falar pra vocês? Entrega quando. Cara, tá com Jesus, ele é muito bom mesmo. Literalmente é bom. Às vezes a gente vai ter vergonha, vai ter, o que a pessoa vai achar daquilo e tal. Só que depois que a gente entende quem é ele, a gente não. A gente só quer que você conheça. Semana passada morreu 3 jovens, faleceram, né? Foram encontrar Cristo. E eles entregaram a vida literalmente para ele. Pessoas que estavam no campo de batalha, né? Estavam sendo os fuzileiros, né? Sim. Na linha de frente. É. E através dessa galera a gente pôde ver o quanto que eles amavam a Jesus. O quanto que o David, o quanto que o Samuel, a Camila, as duas que sobreviveram, porque tem um propósito ainda para elas. Amém. E, cara, jovens, adolescentes, cara, entrega. Realmente, se você vai à igreja, cara, seja servo, né? Seja servo, esteja servindo a sua igreja, em primeiro lugar, né? Na verdade, eu entendo que a igreja é para você, é um treinamento Escola. para você fazer aquilo que Uhum. você aprendeu na escola ou na igreja para falar de Jesus através Sim. daquela estudos, né? O EBD é importante, eu acho que o EBD ele é muito. Eu aprendi Sim. muita coisa no EBD, então EBD é minha base. Sim. Ô Andrew, e aí você veio pro. Você sai de lá com a certeza sua vocação e o seminário entra quando? Seminário, essa pergunta, todo mundo fala dessa pergunta, velho. E responde, boa. Cara, o seminário, vários pastores, vários líderes estavam falando para eu fazer esse negócio. Uhum. Eu falava, não, cara, tem tanta gente mais capacitada do que eu pra fazer, cuidar de gente. Pô, estudar mais, não, larga a mão. E eu sempre falava, não, aquele não, né? Sim, Na verdade, eu nunca me via com isso. sim.
E, tipo, isso foi, cara, uns 4, 5 anos falando isso. Não. Eu acho que a minha base no cristianismo, ela foi uma base muito prático e pouco teórico. Aham. Então, hoje está sendo um equilíbrio legal. Por conta do Sim, seminário, sim. por conta... Tipo, o fato da gente ler a Bíblia, tudo bem. Só que tem que ter esse equilíbrio. Sim. Você entender, tipo, pô, teologia sistemática, pô, esse negócio que... A chave que tá ali, né? Que você, cara, primeiro dia de aula de seminário, você foi, caraca, velho, parece que eu nunca li a Bíblia, irmão. Caraca, é tanta coisa diferente. Abre o horizonte, né? Demais da conta. E tipo, ano passado foi o ano que eu me posicionei nisso. Eu orei, Deus tava falando comigo sobre isso. Aí eu não tava na PIB, também não tava na igreja, só tava mais no Impacto, não tava em igreja nenhuma, praticamente. Aí nisso o pastor, que hoje é o pastor, né, passou o Delcir, lá da Nova Jerusalém, ele pega, eu fui no acampamento como convidado lá, ele falou, você vai estar com a gente. Daí eu falei, pastor, sei lá, né? Eu falei, vou orar pra isso. Eu orou e tal. Isso foi ano passado mesmo. Eu fui em abril no acampamento. E chegou em novembro, dezembro. Foi aí que foi o meu chamado. Foi falando sobre isso. Sobre o seminário. Na verdade foi sobre estar em uma igreja. Estar em uma comunidade. Sim, congregar, né? Primeiramente estar congregando em algum lugar. E nisso, automaticamente, o pastor já falou assim, vamos fazer seminário então. Que o pastor Delcio, eu acho muito bacana no que ele faz, ele não prende a pessoa. Então ele dá a função. Sim. Ele dá a função, cada um tem sua função ali. Ele apenas cuida de tudo, mas cada um tem sua função. Então ele vai colocando pessoas no seminário, vai colocando, treinando, capacitando as pessoas. Sim. E até que eu orei e Deus me confirmou sobre isso. E hoje eu tô lá. Então, tipo, não foi uma coisa muito forçada. Tipo, vou fazer ali e tal, e é isso. Não, foi... Não, vocação, né? Você precisa querer fazer. Ou Deus precisa falar com você, porque senão não faz sentido. Porque, tipo, falar pros outros, não é comigo não. Então não tem lógica, né? E eu falava muito isso, cara. Não, Thiago, você vai ser pastor. Eu dizia assim, irmão, se Deus não falar comigo, então, ele não vai. Eu não vou. Eu não vou fazer algo porque meu pai ou porque eu sei como é. Também tem isso. Né? Você tipo já sabe sei como a igreja funciona, cara. Eu sei como a igreja funciona. E eu falo isso com muito temor mesmo. Eu sei como a igreja funciona. Eu sei como alguns irmãos podem ser cruéis na cobrança com a liderança, com o pastor, com a família pastoral, porque a vida toda. Então, me colocar nesse lugar sem que o senhor tenha falado comigo, nem sonho. Eu preferi fazer filosofia em algum lugar. Eu sempre tive vontade de estudar algo que promovesse conhecimento, né, fora daquilo que é fácil para mim. Então, como eu tenho habilidade com números, estudar alguma coisa que te obrigue a ler como é teologia, como é filosofia, como é sociologia, isso sempre foi desafio para mim. O que para outras pessoas pode não ser nada, né? Mas para mim é um desafio. Mas eu nem me colocar nesse lugar se o senhor não tivesse direcionado para lá, para isso. Mas hoje você toca violão, né? Você faz música. Sim. Deus chamou na música também. Isso caiu com 7 anos, eu fiz 2 meses de violão lá em Coxim e eu caí em cima do violão e interrompeu as aulas. Eu quebrei o violão. Meu Deus. Eu caí em cima do violão lá. E aí eu fiquei sem contato com o violão, dos 7 aos 14 para 15 anos. E aí quando eu tenho contato com o violão de novo, foi quando meu pai assumiu o primeiro ministério com a gente aqui em Campo Grande, já adolescente. E chegamos lá na igreja, não tinha quem tocasse. Ou eram poucos, né? E aí, então, eu fui levado para esse lugar. Mas... E aí, a vida inteira a gente faz, né? Então, eu tenho 40, desde os 14 tocando na igreja, e estamos aí tocando. Então,
é normal. E eu queria. Eu falava, Deus, se o senhor quer alguma coisa comigo na música, me revela, me mostra, porque maravilhoso você... Acabou de ser pastor, né? É maravilhoso você ver tocando e cantando. Maravilhoso. É lindo você participar do momento onde você leva as pessoas ou você conduz ali aquele momento onde a pessoa entrega ao Senhor a adoração. A primeira música vai quebrando barreira, a segunda, a terceira, a quarta. Quando chega na quarta, antes da pregação, os corações estão quebrantados. É maravilhoso ver isso. E, embora eu não goste desse lugar de destaque, é maravilhoso participar desse momento. Mas o senhor não. Então, eu continuo fazendo. Onde me chamar. Mas eu entendo que o senhor quer mais de mim. É mais além. É mais além do que eu faço, do que eu gostaria de fazer. E o seminário vem formando, que é essa base intelectual, né, teórica, que a gente precisa para não pregar heresia. Pregar, coisa que já tá ruim, né? Porque heresia tem um monte. Ixi. Tem um monte de coach aí pregando coisa que não deve. Em vez de se preocupar em treinar as pessoas para algo Verdade, realmente... O coach, ele entende que ele fala que aquilo que a pessoa quer ouvir, né? E a palavra não é isso. A palavra é exatamente o que a gente não quer ouvir. O Senhor... Porque não é... Deus não vai passar a mão na cabeça. Se não me engano, é em Gálatas, alguma coisa. Acho que Paulo vai exortar sobre isso, não é? Sim. Acho que é Gálatas 2, se não me engano. Não lembro a referência. Esse texto de Romanos mesmo aqui, ó, falando sobre sermos justificados pela fé. E Paulo fala assim, temos nisso liberdade para pecar? Não, de maneira nenhuma. Nós somos justificados do pecado, Cristo, o seu sangue, nos redime do pecado e nos leva para uma conduta de vida diferente. Lá em Gálatas fala, se você mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Né? Então, precisa ter uma mudança de conduta, essa conversão, que é o que aconteceu com a sua vida, aconteceu com a minha, aconteceu com a do Fernando. Então, a gente precisa se render. Boa. Isso que você falou para os jovens é isso, se render a Cristo de verdade. Porque uma vez rendidos ao Senhor, viveremos o que Ele tem. E a gente sabe que o que é a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é isso. É tipo assim, porque nós, né, jovens, cada um de vocês também já foram jovens. O que o jovem vai fazer na igreja? Ele fala, o que ele vai lá? Num culto de sábado? Cara, ele vai querer ver a menininha, velho. É isso, mano. É isso aí que a gente... É isso, mano. Mas tem que ser, ele tem que ir tem que procurar lógico, a menina na igreja da mesmo. igreja também, só que tipo assim, não é só aquilo. Não, sim. Eu falei que você tem que buscar a igreja primeiro, não, primeiro é Jesus. Eu que, tipo, porque a questão do solteiro, né, cara, inteiramente é Cristo, mano. Eu acho que Deus, ele vai trazer a pessoa certa. Você não é casado, né? Não sou não. Então. Não. Tipo assim, cara, eu não fico preocupado com esse trem não, mano. Boa. Eu tive minhas frustrações já, porque não era da vontade, era a minha vontade. Sim. Então eu tive minhas frustrações. Bem feito. Mas, cara, e essa frustração, ela acaba você crescendo através disso. Você tem que passar por aquilo. Sim. Né? Então, através dessas frustrações da vida, você cresce demais, velho. Demais da conta. Tem não só no relacionamento, mas em várias... Em tudo. Tem uma música do Palavra Antiga que fala assim, nem tudo que eu vivi é tudo que eu precisava aprender. Você tá maluco? Essa frase é fantástica. Realmente. Porque quando eu olho pra minha vida, eu falo, nem tudo que eu vivi eu precisava aprender. E também tem um livro que fala também que enquanto nós estivermos vivos, seremos eternos aprendizes, né? Cara, a gente vai estar aprendendo sempre, errando de vez em quando, eu espero, né? Mas a gente vai errar, né? Vai continuar errando. Como diz o Fernando, a gente só vai parar de errar quando estiver no caixão. Ali acabou o sonho, acabou tudo. E acho que quando morrer, ainda vão descobrir alguma coisa, vão falar assim, não, o Thiago fez isso? Não acredito. Caraca, o Thiago fazia podcast, nossa. E aí, o que você está achando da nossa conversa? Se inscreve no nosso canal, deixa o seu curtir, compartilha esse podcast com outros jovens que têm situações semelhantes ao Andrew, mas que precisam de fato conhecer a Cristo.
E o nosso objetivo aqui é levar do Evangelho do Reino para a sua casa, para a sua vida. Então, e a palavra que fica para nós é isso. Mas Deus prova seu amor para conosco, sendo nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos alcança e nos amou antes de tudo, antes que nós não o escolheríamos. Mas Ele nos amou primeiro e o nosso coração foi comovido, convertido, como um imã atraído a Ele, e nele nós temos vida plena. Ô Andrew, eu queria que você se despedisse das pessoas. Eu quero te agradecer muito, cara, por ter vindo, por ter compartilhado um pouco da sua história, aquilo que Deus colocou no seu coração. Esse texto me abençoou demais, porque nos lembra o quanto somos pecadores e carecemos da graça e do amor de Deus todos os dias. Então eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, Thiago? E o Daniel. Agradeço também demais por estar aqui, contando um pouco da experiência, né? Que tem muita coisa, né? Sim. Creio que a gente é novo também, tem muita coisa também que, se tiver vivo até lá, né? Vai ter mais histórias ainda. Mais histórias. E, cara, e que Deus abençoe o podcast, que alcance mais pessoas, alcance jovens, pessoas que... Talvez pessoas que querem abrir um podcast também. Sim. E fala como que eu vou fazer e tal, e fica preocupado em... não tem inscrito, não tem ninguém. Cara, se não tiver conteúdo, não vai ter ninguém mesmo. Então essa é a ideia. Tem que começar. O negócio é começar. Deus dá o pé e você coloca o chão e por aí vai. Mas, cara, que Deus continue abençoando, né, o ministério de vocês aí. Amém. Venha pessoas que, cara, que cada pessoa que aqui vier e as pessoas que estiver assistindo, elas venham conhecer Cristo através dessas pessoas. Amém. Né? Amém. Então, é isso. Muito Sermos obrigado. testemunhas. Obrigado pela oportunidade. Quem quiser ajudar no Impacto, como é que faz? Cara, é só entrar no Instagram, né? @ImpactoAventuras. Deixa lá um direct lá. Chama lá no direct. Chama um direct. Chama o pessoal lá, que o pessoal vai falar com vocês. Tem projeto direto acontecendo? Tem. Acho que vai ser mais postados agora, né? Tem que postar mais também, né? O pessoal, às vezes, a gente quer reclamar também, mas a gente não posta, né? Nada. Também não posta agenda, não posta nada e tal. E eu vou dizer pra vocês aqui, vou dizer já também pro Fernando, pode me marcar, me marca lá, eu vou repostar, eu vou fazer a minha parte na divulgação e no compartilhamento disso, para que outras pessoas vejam. Porque eu não sei fazer uma porção de coisas, mas é possível que eu ou qualquer outra pessoa esteja para ajudar. Então, vamos unir forças nisso, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo também o contato do Impacto, da Impacto, o @ do Andrew, quem quiser seguir o Andrew lá e ver o que ele está fazendo nas redes sociais. Andrew Cavaleiro não tem coisa ainda, não tem nada interessante. E se você quiser contribuir com o Impacto, eu vou deixar o Pix deles também. É uma obra que não é do Fernando, não é do Tito. Deus colocou no coração deles para alcançar jovens, adolescentes, crianças, para levar o evangelho para eles através das brincadeiras, da contação de histórias, através dos jogos. Mas tudo isso se resume no ID de Jesus, lá de Mateus 28. E que todos nós sejamos missionários no nosso dia a dia. Eu agradeço você. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas publicações, comenta aqui o que você achou. Se tiver alguma pergunta, deixa aí que a gente vai ter o maior prazer em responder. E floresça onde o Senhor te plantou, porque não teria outro sentido. Se Ele te colocou aí, é para que você seja testemunha, seja uma carta lida, escrita e lida, e que as pessoas leiam Cristo na transformação da sua vida. Deus te abençoe, abraço, até mais.